Numa manhã de inverno, pouco antes do Natal, saí da casa do meu filho. Sem despedidas. Ninguém me viu partir. Eles nunca me imploraram para ficar, mas também nunca me pediram para ir embora. Sempre economizei cada centavo e cada refeição para os meus filhos. Eu costumava pensar que tudo o que precisava para conquistar o carinho deles era sacrifício. No entanto, percebi que não era mãe para eles depois de ouvir uma pergunta aparentemente inócua. Numa conta poupança, eu era apenas um número. Parti e comecei a viver uma nova vida que ninguém poderia ter previsto. Minha narrativa é esta. Espero que prestem atenção. Meu nome é Lydia Bennett. Nos arredores de Bozeman, Montana, moro sozinha em uma pequena casa de madeira aos 69 anos. É uma casa térrea com uma varanda que rende sob o meu peso e um revestimento branco desbotado, mas é minha. Este lugar é tranquilo, especialmente agora que Bill morreu. Ele sofreu um derrame e caiu na escada da varanda naquela manhã, 5 anos atrás. Disseram que ele havia saído antes que os paramédicos chegassem. Ainda me pego conversando com ele de vez em quando, geralmente quando estou regando os tomates que ele plantou no quintal. Pode ser bobo, mas ajuda. Meus dias são tranquilos. Por volta das 5h30, quando o céu ainda está marcado pela noite, acordo antes do amanhecer. Rego o jardim, aqueles tomates, o manjericão e o arbusto de lavanda teimoso que não floresce e varro a varanda dos fundos. Depois disso, faço um bule de café e leio o jornal sentado lá fora, na escada da frente. O Bozeman Daily Chronicle continua sendo uma fonte confiável. Deus os abençoe. Com exceção do canto dos pássaros e do ronco ocasional de uma caminhonete na estrada, o silêncio é constante tão cedo. Fig, meu gato, geralmente se aconchega perto de mim e ronrona como uma chaleira. Desde que Bill faleceu, ele tem ficado ao meu lado. Na semana seguinte ao enterro, eu o vi soluçando atrás do galpão de lenha e, por algum motivo, simplesmente nos abraçamos. Muitas pessoas me perguntam se já me senti sozinho. Não, eu respondo. Eu me refiro a isso como solidão selecionada. Há uma diferença. Eu aprecio que ninguém me interrompa para perguntar o que tem para o jantar ou para reclamar do calor. Eu aprecio o silêncio. Mas eu seria desonesto se dissesse que nunca ouvi esses sons. Meu único filho é o Liam. Ele mora atualmente em Spokane, que fica a 6 horas a oeste se você seguir direto, e talvez 7 se parar para tomar um café. Ele tem 2 filhos, Jamie e Ava, com a esposa, Melissa. Bons filhos. De vez em quando, eles mandam fotos e cartões de Natal brilhantes que ficam presos no meu carpete. O Liam tem um emprego estável com boas vantagens como gerente de depósito. Tenho muito orgulho dele. Ele não me visita com frequência, mas tem se saído bem. Não me lembro da última vez que ele me deu um abraço carinhoso e sincero em vez de um daqueles abraços leves de oi, mãe com um braço só. Pode ter acontecido antes do funeral do Bill. Fico de boca fechada. Qual o sentido? Ele parece estar sempre ocupado. Talvez uma vez por mês, ele mande mais mensagens do que ligue. Oi, mãe. Você está bem? Eu sempre digo, sim, meu amor. Estou bem. E estou, na maior parte do tempo. No entanto, leram com amor, Liam tem um quê de vazio. Ele não tem ideia do meu sucesso financeiro. Eu não contei a ele. Ganhei uma pensão respeitável de quase $3.000 por mês depois de 30 anos trabalhando como contadora numa empresa de plásticos. Minha reserva financeira gira em torno de $25.000, incluindo o dinheiro que economizei ao longo dos anos. Não é uma fortuna, mas é mais do que suficiente para uma senhora que faz sopa durar 3 dias e compra com cupons. Informei ao Liam que minha renda da Previdência Social mal chega a $1.000. Embora eu não goste de mentir, me refiro a isso como uma verdade alterada. Você está se virando bem, mãe? Ele perguntou casualmente, e esse foi o começo. Meu primeiro pensamento foi, sou suficiente para sobreviver. Ele brincou que um dia venderia a casa e se mudaria para a casa deles. O primeiro sinal de alerta foi esse. Fui alertado pelo meu vizinho do outro lado da rua, Walter. Você está aposentado agora, disse-lhe enquanto fumava aquele charuto horrível. Se seus filhos acharem que você tem dinheiro, eles vão pedir ou começar a planejar a vida em torno dele.
Naquela época, eu ignorava a ideia com uma risada, presumindo que ele estivesse sendo cínico. No entanto, aquela frase ficou na minha cabeça. Toda vez que o Liam dizia, "Tem certeza de que está bem aí sozinho?", a lembrança voltava. Tenho fé no meu filho. Eu o adoro. Mas clareza não é necessariamente um sinal de afeto. Já testemunhei isso com muita frequência. Amigos que abriram mão de fundos de aposentadoria para ajudar com a entrada ou foram fiadores de empréstimos para os filhos, só para acabar comendo sopa enlatada e dividindo remédios para sobreviver. Os filhos simplesmente não têm consciência, e isso não os torna maus. Não quero que sejamos assim. Um pedido de dinheiro que sou orgulhosa demais para recusar e que ele é carente demais para fazer contato não deve colocar nosso amor à prova. Às vezes, especialmente em momentos de calmaria, questiono se estou sendo injusta. Talvez eu devesse ter mais fé nele. Em quem posso confiar se não posso confiar no meu próprio filho? Murmuro para mim mesma enquanto preparo um ensopado ou dobro roupa. Mas então penso em Helen, que foi morar com a filha e se tornou a cozinheira e babá não remunerada da família até quase quebrar o quadril e ter que implorar por dignidade, ou em Marlene, que deu $20.000 ao filho para abrir um negócio que nunca decolou. Portanto, mantive tudo em segredo. Tenho um plano. Cada conta e título ainda tem o meu nome. Nunca peço ajuda, nunca peço emprestado e pago minhas prestações em dia. Isso tem poder, talvez não do tipo barulhento, mas uma soberania silenciosa que se tornou mais valiosa do que qualquer flor de Dia das Mães ou visita de aniversário. Mas ainda cozinho como se alguém estivesse vindo. Velhas rotinas. Como Bill costumava gostar, preparo ensopado de carne com biscoitos em certas noites. Mais por instinto do que por esperança, preparei 2 tigelas. Converso com ele enquanto o ensopado ferve e a casa se enche com o aroma de tomilho e louro. Comento, você vai gostar desta fornada, e Fig-Mia como se concordasse. Tenho o velho cardigan do Bill no armário. Mesmo que esteja comido pelas traças e não cheire mais a ele, ainda o enrolo em volta do corpo nas noites frias. Com uma xícara de camomila na mão, sento-me perto da janela e reflito sobre os anos que passaram como um riacho após o degelo. Rimos apesar da nossa falta de riqueza. Apesar das nossas discussões, nos reconciliamos. Leva tempo para construir esse tipo de amor, esse afeto sólido e experiente. Mais do que qualquer conta em dinheiro, as memórias podem trazer consolo. Em outras noites, olho para as estrelas sentada na varanda até o ar ficar azul de frio. Ainda acho que a família é importante. Acho que, mesmo que o Liam não ligue nem venha me visitar, ele ainda se lembra das canções de ninar que cantei para ele ou de como remendei seus joelhos ralados por causa dos laços invisíveis que nos unem. No entanto, acreditar nem sempre é suficiente. Além disso, eu não tinha a mínima ideia de que uma única pergunta que ele me faria algumas semanas depois revelaria o que eu acreditava ser verdade sobre amor, dinheiro e maternidade. Era um daqueles dias quentes de julho, em que até os insetos se moviam mais devagar e o ar parecia pesado demais para respirar. Eu estava arrancando ervas daninhas da terra seca, ajoelhada ao lado da treliça de feijão verde no quintal, quando ouvi o som de pneus triturando o cascalho. Por um instante, acreditei que fosse mais um atalho tomado pelo carteiro. Então, notei um SUV prateado entrando na garagem enquanto levantava uma nuvem de poeira que brilhava dourada sob a luz do sol. 2 pequenas figuras saíram pela porta traseira como feijões de uma lata antes mesmo que o automóvel parasse completamente. Max, de 6 anos, já coberto de excitação e migalhas de biscoito, e Eli, de 8, com seu rabo de cavalo trançado balançando atrás dela. Vovó! Vovó! Gritaram em uníssono. Larguei as luvas no degrau, lavei as mãos rapidamente sob a torneira da varanda e abri os braços bem a tempo de pegá-las numa mistura de cotovelos, joelhos e a doçura pegajosa da infância. Meu coração voltou a bater forte, como um pássaro velho se lembrando de voar. Só de ouvir a palavra vovó sair de suas línguas fez o calor, os joelhos doloridos, até mesmo o silêncio dos últimos meses, tudo se dissolver em algo suave. Alguns momentos depois, Liam e Melissa surgiram. Ele deu um passo à frente, segurando a bolsa de fraldas, embora seus filhos já tivessem passado da idade das fraldas há muito tempo. Os lábios de Melissa se curvaram para cima no que poderia ser um sorriso, mas seus olhos percorreram rapidamente o quintal, a varanda, o batente da porta com a tinta descascada, como se estivesse avaliando algo. Liam disse, a casa parece a mesma, como se não tivesse certeza se isso era bom ou não.
Eu não me importava. Meu filho, meus netos sob o meu teto, mesmo que fosse só para o almoço, eu teria varrido um caminho com as mãos se isso significasse mantê-los ali por mais tempo. Na cozinha, me movi como se não me movesse há anos. O fogão rangia. A pia funcionava sem parar. O pequeno ventilador oscilante no canto chiava e girava. Fiz ensopado de carne com cenoura, do jeito que Melissa disse uma vez que gostava, salada fria de frango com uvas e aipo picado porque estava quente demais para qualquer outra coisa, e torta de pêssego, a favorita da Ellie, se ela ainda se lembrava. O forno transformou a cozinha em uma sauna, com o suor escorrendo pelas minhas costas e encharcando a barra de algodão da minha blusa. Mas eu não me importava. Que se sintam em casa, sussurrei para mim mesma, servindo ensopado nas tigelas azuis que havia guardado para visitas especiais. Sentamos ao redor da velha mesa de carvalho perto da janela, a mesma que Bill e eu havíamos comprado de segunda mão no nosso primeiro inverno aqui. A brisa entrava pelas telas, agitando os guardanapos e fazendo a manteiga amolecer. Observei Max amassar suas batatas em um montículo e Ellie recitar os nomes de todos os cavalos do seu acampamento. Enchi seus copos com chá gelado e deixei o som de suas conversas apagar os anos entre agora e a última vez que estivemos todos juntos assim. Então, quando eu estava fatiando um segundo pedaço de torta para Ellie, Liam largou o garfo e perguntou: "Então, mãe, quanto você recebe da Previdência Social hoje em dia?" Sua voz era casual, leve, uniforme, como alguém perguntando sobre o tempo ou se eu ainda cultivava pepinos. Fiquei paralisada. Minha colher pairou no ar. Não era a pergunta em si. Era a maneira como ele a fazia, não com curiosidade, mas com cálculo. Senti a mudança no ambiente, como um fio se rompendo silenciosamente dentro do meu peito. Sorri, reflexo, hábito, defesa. "Ah, não muito", respondi. "Um pouco mais de 1.000. Só o suficiente para compras e luz." Liam assentiu, baixando os olhos. Melissa não disse uma palavra, mas percebi o olhar que ela lhe lançou, rápido, penetrante, e então sumiu. E naquele pequeno gesto, algo se cristalizou para mim. O desconforto que eu havia deixado de lado quando eles chegaram, a tensão que senti nos olhos de Melissa, o silêncio de Liam, tudo era real, e estava ali agora, denso entre nós e a torta de pêssego. Mudei de assunto rapidamente, falei sobre como os tomates estavam finalmente amadurecendo, como os esquilos tinham começado a roubar folhas de manjericão novamente. Perguntei a Liam sobre o armazém, se ainda havia falta de pessoal. Ele respondia com frases curtas, mal levantando os olhos do prato. Melissa intervinha de vez em quando, educada e comedida. As crianças, felizmente, permaneciam alegremente alheias, discutindo sobre quem ficaria com a maior bola de sorvete. Mas, para mim, algo havia mudado. A luz cálida que eu imaginava ardendo entre nós começou a se apagar. Eu havia me convencido durante todos esses anos de que meu amor era suficiente para nos manter próximos, que meu silêncio, meus sacrifícios, minha modéstia cuidadosamente construída, tudo isso se traduziria em respeito, em conexão. E, no entanto, lá estávamos nós. E tudo o que eu conseguia sentir era que estava sendo estudada, como um pedaço de terra em que alguém pensa em construir, mas apenas se ainda valesse a pena o esforço. Olhei para Liam, olhei de verdade, não o homem que ele era agora, mas o menino que ele costumava ser. Aquele que costumava correr para o meu quarto à meia-noite depois de um pesadelo, agarrado ao cobertor como se fosse uma capa. Aquele que costumava soluçar no meu colo quando seu peixinho dourado morria. Aquela criança ainda estava em algum lugar lá dentro. Mas também estava esta nova versão dele, mais durona, distraída, vagamente desconfortável na minha cozinha. Será que eu tinha me tornado irrelevante para ele? Ou pior, tinha me tornado um recurso? Não disse nada. Continuei sorrindo, servindo limonada e perguntando a Ellie sobre seus amigos do acampamento. Mas, por dentro, algo terno estava se desfazendo, um fio silencioso de dúvida que eu não conseguia costurar de volta no lugar. Talvez Walter estivesse certo o tempo todo. Ou talvez fosse cedo demais para dizer. De qualquer forma, eu sabia que aquela visita não era apenas uma visita. E aquela pergunta, tão simples, feita tão casualmente, tinha aberto uma porta que eu não sabia como fechar novamente. O inverno chegou cedo e com força. Em meados de novembro, as calçadas de Bozema já estavam escorregadias com manchas de gelo, e o frio entrava pelas frestas das janelas, por mais que eu fechasse as cortinas.
Eu havia escorregado 2 vezes naquela semana, uma enquanto levava o lixo para fora, a outra a poucos passos da caixa de correio. Nada sério, apenas hematomas nos joelhos e um ombro dolorido que piorava à noite. Mas não foi a dor que me atingiu. Foi a sensação de que eu estava começando a me mover mais devagar do que o mundo ao meu redor. E eu não conseguia me livrar da ideia de que talvez não doesse tanto se houvesse mais passos dentro de casa além dos meus. O dia de ação de graças sempre foi o meu dia favorito, não pelo peru ou pela torta, mas pelos sons, o tilintar dos pratos, o Liam perguntando onde eu guardava a canela, a risada estridente da Ellie ecoando pelas paredes, o Bill cantarolando uma música country enquanto regava o passarinho. 4 anos. Era o único dia que garantia que todos estariam aqui. Acordei pontualmente às 5 horas, como sempre, tirei a butterball do congelador e coloquei na pia. Descasquei a abóbora, fatiei os cranberries e comecei a preparar a massa para o recheio de pão de milho. O cartão de receita que Bill havia escrito anos atrás ainda estava pregado na geladeira, com as letras maiúsculas desbotadas nos cantos. Passei o dedo nele uma vez e comecei a trabalhar. Ajudou a me manter ocupada. No meio da manhã, a casa estava tomada por aromas que eu não permitia que permanecessem desde o último dia de ação de graças: alecrim assado, manteiga derretida, canela e cravo. A mesa estava meio posta, os pratos das crianças com seus perus de desenho animado já estavam no lugar. Eu tinha desenhado um rostinho sorridente no guardanapo do Max, como sempre fazia. Até peguei uma garrafa de cidra de maçã, só para o caso de Ellie não querer beber leite. A cada 15 minutos, eu olhava para o meu celular. Nada. Nem mesmo um achego logo. Eu dizia a mim mesma que eles provavelmente estavam presos no trânsito. Afinal, era dia de ação de graças. Estradas ficam congestionadas. Continuei mexendo o molho de cranberry, continuando a regar o peru, continuando a espiar pela janela da frente em direção à entrada de cascalho. A qualquer momento, pensei, eles vão parar naquele SUV prateado, as crianças vão sair correndo como antes e tudo vai voltar ao lugar. Mas o relógio passou do meio-dia, depois da 1, depois das 2. Tentei ligar. Ninguém atendeu. Deixei uma mensagem: "Oi, querida. Só queria saber se você ainda vem. Está tudo pronto. Sem pressa. Só me avise." Ok. Esperei mais 1 hora e enviei uma mensagem: "Se você estiver muito ocupada para vir, pelo menos ligue. Só quero ouvir sua voz hoje." Ainda nada. Às 4h30, saí para despejar o lixo e vislumbrei a casa da Ellen do outro lado da rua. A entrada da garagem estava lotada de carros. Pela janela da cozinha, pude ver a filha dela mexendo alguma coisa no fogão, 2 meninos correndo um atrás do outro pela sala de jantar e alguém, acho que o genro dela, cortando um peru no balcão. Isso fez meu peito apertar de um jeito que eu não esperava, não exatamente ciúme, mas essa saudade. Eu sempre fiquei feliz por Ellen, mas hoje invejei o barulho que saía das paredes dela. De volta para dentro, acendi as velas sobre a mesa, servi uma taça de vinho tinto para mim e outra para mim. Coloquei-a à minha frente, em frente à cadeira vazia, a cadeira do Bill. Ajustei o jogo americano, alisei as rugas da toalha e coloquei um guardanapo ao lado do garfo, como se alguém ainda pudesse estar sentado ali. Continuei dizendo a mim mesma que estava tudo bem, que eu entendia. As pessoas ficam ocupadas, os planos mudam. Mas, por baixo daquela aparência calma, meu coração se encolheu como uma folha seca. A comida esfriou, o purê de batatas perdeu o vapor, a pele do peru ficou mole. Peguei uma fatia de peito, olhei para o recheio e então parei. Meu garfo pairava no ar, e eu via tão claramente a imagem de Liam, anos atrás, sentado naquele mesmo lugar, provocando Bill sobre a rapidez com que ele comia. "Você come como um fuzileiro naval, pai", ele costumava brincar, e Bill ria de boca cheia. Não houve risos naquela noite. Não chorei, não imediatamente. Fiquei ali sentado, deixando o silêncio se prolongar. O vinho estava amargo demais. A cadeira à minha frente permaneceu vazia. Pensei em ligar de novo, mas não consegui ouvir o toque sem resposta. Então, fiz o que sempre fazia quando a casa estava silenciosa demais. Acendi a vela perto da foto de Bill na prateleira e sentei-me ao lado dela. Sem luz, sem TV, só eu e o suave brilho da chama.
Segurei meu copo em uma das mãos, a chifre entre os dedos, e encarei a foto como se ela pudesse falar. Bill, sussurrei, ninguém veio este ano. Acho que estão ocupados. Quem sabe na próxima. A vela queimava mais lentamente. Fiquei naquela cadeira por mais tempo do que deveria, muito depois de o calor ter deixado meus ossos. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me pareceu tranquilo. Parecia uma câmara de eco, onde cada momento esquecido ecoava para mim com mais intensidade do que antes. Mais 2 dias se passaram, nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nem mesmo um meme encaminhado da Melissa. Na manhã de sábado, preparei café como sempre, 2 bolas, um pouco de creme de canela, mexendo no sentido anti-horário. Levei o café para a varanda e sentei no balanço, observando as últimas folhas caírem do bordo na beira do gramado. O silêncio parecia diferente agora, não escolhido, não sagrado, apenas vazio. Eu não me sentia com raiva, não exatamente, mas como se tivesse sido deixado de lado, como um casaco velho pendurado no fundo do armário. Você não o joga fora, mas também não o pega. E comecei a me perguntar, o dia de ação de graças seria apenas um jantar perdido, ou seria um sinal de algo maior, algo se esgueirando lenta e silenciosamente entre mim e as pessoas que eu amava? 2 semanas se passaram desde aquele tranquilo dia de ação de graças, e a casa ainda parecia mais fria do que o normal, embora eu soubesse que não era o clima. Eu poderia ter acendido a lareira ou ligado o rádio mais alto, mas o que eu realmente desejava era o caos da família, o som dos pés das crianças correndo pelo chão, até mesmo a polidez forçada de Melissa. Então, certa manhã, quando o céu começou a mudar de preto para cinza, arrumei minha mala. Não avisei o Liam que estava chegando. Tive medo de que ele dissesse não, ou pior, hesitasse. Há algo na hesitação do próprio filho que machuca mais do que a recusa direta. Então, decidi surpreendê-lo. Talvez um pouco imprudente para uma mulher da minha idade, mas às vezes, quando o coração dói, você faz coisas só para provar a si mesma que ainda importa. Enchi uma pequena cesta com presentes, 2 potes de geleia de morango caseira, ainda quente da última fornada, uma lata de biscoitos amanteigados em formato de árvore e alguns brinquedos simples que achei que as crianças gostariam. Até comprei um trenzinho de corda para o Max e um livro de quebra-cabeças para Ellie. Coloquei tudo na cama com muito carinho, imaginando a cara deles. Eu não voei. Sempre odiei aviões, muito barulhentos, muito rápidos, muito brilhantes. Não confio em lugares onde todos sorriem abertamente e seus joelhos tocam estranhos. Então, peguei o ônibus, 8 horas por estradas cobertas de neve e paradas para descanso, com café amargo e banheiros com correntes de ar. Sentei-me ao lado de uma jovem que ia para Minneapolis em busca de trabalho. O nome dela era Jamie. Ela foi educada, me perguntou sobre meu tricô e me disse que sua mãe havia morrido anos atrás e que seu pai bebia demais. Não respondi muito, apenas sorri e escutei. Mas me senti estranhamente reconfortada pela presença dela. Éramos 2 mulheres tentando chegar a um lugar melhor, mesmo que por motivos diferentes. Quando chegamos à cidade, minhas costas estavam doendo, todas as juntas duras de horas no banco de vinil. Mas quando vi Ellie e Max correndo pela passarela em direção ao terminal de ônibus, com os braços estendidos, gritando, "Vovó, tudo valeu a pena." Larguei minha bolsa, ajoelhei-me no concreto e o segurei como se não respirasse direito há meses. Melissa saiu em seguida. Ela pareceu surpresa, quase pega de surpresa. "Ah, você não disse que viria", disse ela, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Sorri, tirando-a, mandei uma mensagem. "Talvez você estivesse ocupado e não tenha visto." Ela assentiu com firmeza. Entre. Está frio. Eles tinham uma casa pequena em um bairro tranquilo, do tipo com árvores uniformemente espaçadas e muitas lixeiras de reciclagem. Lá dentro, cheirava levemente a spray de limpeza de lavanda e algo sintético, como plástico e cera de soja. Distribuí os presentes para as crianças. Elas gritaram sobre os biscoitos. Ellie abraçou o livro de quebra-cabeças como se fosse um tesouro. Disse a mim mesma que já bastava, que a alegria dela seria a minha também. Melissa me levou a um quartinho ao lado do armário da lavanderia. O ar estava úmido e o aquecedor não chegava aos cantos, mas havia uma cama e uma janela, e eu disse a ela que era perfeito. "Eu gosto de um pouco de frio", eu disse com um sorriso. "Faz bem para os ossos."
Naquela noite, Liam só voltou para casa depois de escurecer. Melissa tinha ligado antes, dizendo que ele estava atrasado. Quando ele finalmente entrou, mal olhou na minha direção. Ei, mãe, murmurou, já tirando os sapatos e indo em direção à escada. Fiquei ali parada na cozinha, com um pano de prato na mão, paralisada. Eu não o vi há meses, e tudo o que recebi foi um aceno de cabeça. Lembrei a mim mesma, ele deve estar cansado. O trabalho é difícil. A vida é corrida. Mas em algum lugar no fundo do meu peito, algo me apertou, da mesma forma que anos atrás, na noite da sua formatura. Ele tinha me dito para não ir, disse que estaria lotado, difícil de encontrar vaga. E, sinceramente, mãe, você não deve conhecer ninguém lá. Mas eu fui mesmo assim. Sentei no fundo, segurando minha bolsa, observando-o atravessar o palco com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca contei a ele que tinha ido. Não queria envergonhá-lo, mas nunca me senti tão orgulhosa. Nos dias seguintes, me mantive ocupada. Preparei refeições que achei que ele gostaria: bolo de carne, como quando ele era pequeno, sopa cremosa de batata, cenouras assadas com alho e tomilho. Dobrei roupa lavada, varri a varanda dos fundos, ajudei Eli com a lição de casa. A casa nunca pareceu minha, mas tentei ser útil. Mesmo assim, todas as noites, Melissa trazia comida para a viagem. Liam comia em silêncio no balcão, mexendo no celular. Tentei perguntar sobre o trabalho dele, como estavam se virando, mas as respostas eram curtas, educadas, vazias. Não que fossem rudes. Era algo pior. Eu era invisível. Certa noite, fiz um ensopado de feijão preto com presunto defumado, o prato favorito do Liam quando ele tinha 7 anos. Passei horas cozinhando no ponto certo, até polvilhei um pouco de coentro fresco por cima, como Bill costumava fazer. Arrumei a mesa com guardanapos de pano, acendi uma vela e tentei criar algo aconchegante. Liam entrou, tirou uma salada da geladeira. Melissa veio em seguida com 2 águas com gás e disse, não de forma grosseira, mas também não calorosa: o cheiro está ótimo, mãe, mas estamos comendo coisas mais leves ultimamente, sabe, coisas mais saudáveis. Assenti, sorrindo. Claro, eu entendo. Peguei minha tigela, levei-a até a pia e fiquei ali lavando a louça enquanto eles comiam couve e tofu no outro cômodo. Não chorei, não em voz alta. Mas, por dentro, algo pequeno se fechou. Não era sobre a comida. Era sobre o que significava tentar alimentar alguém com o coração, apenas para perceber que essa pessoa perdeu o gosto pelo que você tem a oferecer. Os dias se misturavam, como o gotejar lento de uma torneira que você aprendeu a ignorar. Tentei me manter útil. Disse a mim mesma que Liam precisava reparar nas pequenas coisas: o café da manhã, a roupa para lavar, o jeito como eu dobrava as meias das crianças em pares perfeitos, como fazia quando ele era pequeno. Talvez ele ainda não estivesse dizendo nada. Talvez ele me abraçasse antes de eu ir embora. Todas as manhãs, eu me levantava antes de todo mundo. É um hábito que nunca me abandonou, mesmo depois da aposentadoria. Eu preparava um bule de café fresco, cortava o pão de fermentação natural que trazia de casa, torrava e preparava algumas geleias caseiras de damasco, morango, aquelas que Melissa disse uma vez que a lembravam da avó. Mas a cozinha permanecia silenciosa. Liam passou com uma caneca de viagem, resmungando: já estamos acostumados com o Starbucks, mãe. Melissa erguia os olhos do celular, agradecia educadamente e corria para a garagem sem comer nada. Às 9 horas, a casa estava vazia. Eu andava na ponta dos pés como se estivesse andando pela casa de outra pessoa, sem querer perturbar nada. Liguei a televisão em volume baixo, quase um sussurro, só para ouvir uma voz além dos meus próprios pensamentos. Quase todos os dias, eu assistia a reprises antigas de programas de culinária ou boletins meteorológicos, não porque me importasse com a previsão do tempo em Minnesota, mas porque as vozes eram amigáveis. Limpei bancadas que já estavam limpas. Varri o chão 2 vezes. Dobrei mantas que não tinham se movido. Era estranho estar em uma casa cheia de gente e ainda me sentir mais solitário do que na minha cabana em Bozema. Pelo menos lá, eu tinha o vento, os pássaros e meu jardim para conversar. As noites eram mais difíceis. O pequeno quarto de hóspedes ao lado da lavanderia era mais frio do que eu deixava transparecer. O zumbido da secadora ao lado às vezes me acordava assustado.
Eu ficava deitado no escuro ouvindo os sons distantes do trânsito da rodovia, um rugido baixo e constante. Nada como as noites silenciosas de casa, onde só o pio de uma coruja ou o arrastar de pés dos guaxinins me despertavam. Sentia falta do cacarejar das galinhas pela manhã. Sentia falta do ranger dos degraus da minha varanda dos fundos e do jeito que Bill costumava bater os nós dos dedos na porta do armário quando se levantava no meio da noite para pegar um copo d'água. Sentia até falta do rangido do assoalho sob meus chinelos. A vida na cidade tinha suas conveniências, claro, mas para alguém como eu, que não tinha rotina nenhuma ali, era uma espécie de exílio. Eu estava cercado de velocidade e propósito, mas me movia devagar demais para qualquer um dos dois. E então chegou o momento que eu sabia, em algum lugar silencioso dentro de mim, que estava prestes a acontecer. Uma noite, depois do jantar, de novo para a viagem, desta vez comida tailandesa, Melissa pousou o copo e disse com um sorriso gentil: "Então, neste sábado, temos planos com alguns amigos do trabalho, uma espécie de retiro de fim de semana no norte, só para casais." Ela não me olhou diretamente. Liam estava ocupado tirando o rótulo da sua garrafa de cerveja. Assenti lentamente. Ela acrescentou: "Aposto que você está começando a sentir falta de Bozeman, né? Das suas plantas, da sua varandazinha." Meus lábios formaram um sorriso antes que meu coração pudesse acompanhar. As orquídeas já devem estar com sede. E foi isso. Não havia raiva em sua voz, nem acusação. Mas suas palavras traçavam uma linha nítida na areia, tão suaves quanto o pó de açúcar em uma bancada. Eu não fazia mais parte do ritmo ali. Minha visita havia se tornado uma pausa em suas vidas, uma pausa que agora precisava terminar. Naquela noite, arrumei minhas coisas discretamente. Não chorei. Há uma dignidade em saber a hora de ir embora. Dobrei os desenhos das crianças e os coloquei na bolsa, alisei os lençóis da cama estreita e deixei o pote de geleia no balcão da cozinha com um bilhete: "Para Eli e Max, com todo o meu amor." Às vezes, os momentos mais dolorosos não são barulhentos. Eles vêm revestidos de frases educadas, ditas entre pratos e sorrisos. Eles não te empurram porta afora. Eles apenas te mostram onde fica e confiam que você saberá como lidar com isso. Já passava da meia-noite. A casa estava escura, exceto pelo zumbido suave da geladeira e pelo ronco ocasional de um carro na rua lá fora. A neve começava a cair, roçando as vidraças como sussurros. Fiquei acordado na cama estreita, ouvindo não um mundo, mas o silêncio dentro de mim, denso e ressoante. O Natal estava próximo. As luzes já estavam acesas nas casas vizinhas. As famílias compravam árvores, assavam biscoitos, preparavam-se para o calor e a união. Mas naquela casa, a mensagem era clara: eu não fazia parte daqueles preparativos. Eu era um hóspede sem data de validade, e isso deixava todos nervosos. Prometi a mim mesma que partiria amanhã em silêncio, com elegância, sem drama. Esse é o tipo de mulher que eu sou, o tipo que minha mãe me criou para ser. Mas antes de arrumar as malas para a noite, decidi descer o corredor e bater de leve na porta do Liam. Não sabia bem o porquê, talvez uma despedida, talvez uma última tentativa de me conectar. Só consegui chegar até a soleira. A porta estava entreaberta. Vozes lá dentro, suaves, sérias. Fiquei paralisada. Deveria ter me virado, sei que não devia, mas algo me segurava ali, um peso no peito, o instinto maternal quando algo que ela construiu está mudando sem o seu consentimento. Estou te dizendo, a voz de Melissa, clara. A pensão dela é muito maior do que ela diz. Você viu os extratos. Ela tem mais de 200 mil. Ela me disse que é só a Previdência Social, mal chega a 1.000. Liam disse, mais baixo, não sei. Melissa zombou, quase com pena. Ela está mentindo. Quer dizer, para que ela está economizando? Ela é velha. Ela mora sozinha. Esse dinheiro deveria estar nos ajudando, não acumulando poeira em alguma conta de cooperativa de crédito. Pressionei a palma da mão contra a parede, a boca ligeiramente aberta como se fosse respirar, mas o ar não entrava. Melissa continuou, com o tom ainda comedido, mas ríspido. Ela está só se fingindo de indefesa. Mas se ela realmente se importasse conosco, com as crianças, ela nos ofereceria apoio, nos ajudaria com a hipoteca, talvez com a creche.
Mas, em vez disso, ela traz geleia. Apalpei os potes de geleia na minha mala, aninhados numa toalha para não quebrarem. Então Liam falou, em voz baixa, derrotado: não sei. Talvez ela sempre tenha sido assim, reservada, teimosa. Não importa agora. Só precisamos garantir que ela não tente ficar muito tempo aqui de novo. Melissa respondeu rapidamente: vamos combinar que faremos outra viagem na próxima vez. E, sinceramente, com as crianças crescendo, precisamos muito de espaço. Não houve grito, nem porta batendo, apenas um simples desfazer de tudo que eu acreditava sobre meu filho. Minha mão caiu da parede. Eu não chorei. Não entrei furiosa. Virei-me e voltei pelo corredor, cada passo como se estivesse pisando na água com pedras nos sapatos. No minúsculo quarto de hóspedes, sentei-me na cama. O aquecedor ligou, mas o frio já havia penetrado nos meus ossos. Fiquei ali sentado até de manhã, sem dormir. Minha coluna latejava, mas eu não sentia nada, nem dor, nem raiva, apenas um vazio que antes era preenchido. Ao amanhecer, vesti meu casaco e fechei o zíper da bolsa. Rabisquei um bilhete no verso de um recibo de supermercado e o deixei na mesa da cozinha, voltando para Bozema. Obrigada por me deixarem ficar. As crianças são adoráveis. Eu as amo muito. Sem pontuação, sem amargura, apenas a respiração presa à tinta. Não bati em nenhuma porta. Não queria olhar nos olhos deles. A rodoviária não ficava longe. Paguei em dinheiro e sentei na última fileira. O assento estava frio nas minhas costas. Apertei meu cachecol com mais força e agarrei minha velha bolsa de lona, a mesma que eu carregava desde minha primeira viagem a Spokane, mais de 30 anos atrás. Pela janela, as luzes natalinas se desfocavam em cores borradas. A neve grudava nos limpadores de para-brisa. Observei pessoas correndo pelas calçadas com sacolas de presentes e compras. Observei uma garotinha ajudando a avó a entrar em um táxi, enrolando um cachecol no pescoço. Meu reflexo me olhou de volta, cansado, cinzento, desconhecido. Fechei os olhos. Não sentia mais as costas doendo. Não sentia mais frio. Apenas me sentia invisível. Quando o ônibus chegou à rodovia, Spokane já estava atrás de nós. A voz de Lia ainda ecoava na minha cabeça, não de raiva, apenas de indiferença. Era isso que mais doía. A indiferença é um tipo de abandono sobre o qual ninguém avisa. Abri a sacola e peguei a geleia de pêssego. Passei o dedo pelo rótulo. Estava um pouco borrado, mas as palavras ainda estavam legíveis. Para Eli. Com amor, vovó. Eu não sabia se algum dia conseguiria entregá-la a ela novamente, mas guardei mesmo assim. O ônibus chegou a Bozema no momento em que o sol nascia atrás das montanhas, lançando longas sombras azuis sobre os bancos de neve. Desci para a calçada, agarrando minha bolsa de lona quente com mais força do que pretendia. Meus dedos doíam de frio, mas eu o recebia com prazer. Isso me lembrava que eu ainda estava ali, ainda capaz de sentir. A caminhada até a casa não foi longa, mas parecia estranha, como retornar a um lugar com o qual eu costumava sonhar, em vez de uma casa em que eu realmente morava. Quando destranquei a porta e a abri, um cheiro quente e levemente adocicado exalou pó de madeira, o óleo cítrico que usei no assoalho, me cumprimentando como um velho amigo. O radiador ligou, zumbindo sem parar. A foto minha e de Bill, tirada durante nossa viagem de 25 anos ao Parque Nacional Glacier, ainda estava na prateleira perto da TV. Coloquei minha mala no chão, mas não desfiz as malas. A mala podia esperar. Tudo podia esperar. Fiquei no centro da sala, deixando o silêncio me envolver. A orquídea perto da janela havia florescido, pétalas roxas suaves estendendo-se delicadamente em direção à luz. Eu não esperava por isso. Não esperava nada, na verdade. Mas a visão trouxe algo acolhedor à tona, não alegria, ainda não, mas algo próximo ao reconhecimento. Esta casa pode não ter respondido, mas nunca me pediu para provar que eu pertencia àquela casa. Sem tirar o casaco, fui direto para o velho armário de madeira no meu quarto, abri a gaveta e peguei a fina pasta azul escondida sob camadas de antigos registros fiscais e cartões de garantia. Lá dentro, estavam os documentos bancários que eu guardava há anos, contas de aposentadoria, títulos de capitalização, pequenas heranças de primos que já se foram, o último cheque da fábrica de plásticos.
Eu tinha visto esses números crescerem ao longo de décadas, não rápido, mas de forma constante, silenciosa e segura. Eu costumava dizer a mim mesma que economizava para emergências, para problemas de saúde, para as necessidades do Liam, caso elas se tornassem grandes demais para serem ignoradas. Eu costumava me imaginar preenchendo um cheque com as mãos trêmulas para ajudá-lo a superar algo realmente terrível. Eu queria ser o tipo de mãe que conseguia salvar o dia sem fazer alarde. Mas hoje, enquanto eu olhava para as declarações, vi algo mais: uma mulher que esperou demais para perceber que generosidade não é algo devido, que o amor verdadeiro, não pode ser comprado com sacrifícios silenciosos e potes de geleia. Sentei-me na velha poltrona de Bill. Ela rangeu sob mim. Meus dedos percorreram a borda da pasta distraidamente. Pensei na voz de Melissa, tão calma, tão racional, falando de mim como se eu fosse uma acumuladora, uma avarenta guardando tesouros sem motivo. Pensei no silêncio de Liam, na sua indiferença. E então pensei em cada jantar que preparei naquela semana, em cada prato intocado, em cada palavra que engoli, em cada sorriso que fingi. Não chorei. Apenas fiquei ali sentado, deixando o calor do radiador derreter lentamente algo dentro de mim, não perdão, ainda não, mas um desapego, como se uma corda que puxava meu coração finalmente se soltasse. Mais tarde naquela tarde, atravessei o gramado coberto de neve até a casa de Walter. Ele estava sentado na varanda, de 2 casacos, fumando algo com um leve cheiro ilegal. Sentei-me ao lado dele sem dizer uma palavra. Ele me entregou uma tampa térmica cheia de café. Nenhum de nós falou por uns bons 10 minutos. Apenas observamos a luz se mover na neve. Por fim, eu disse: "Você tinha razão, sabia?" Walter ergueu uma sobrancelha, mas não olhou para mim. Demora um pouco para enxergar com clareza quando os olhos estão cheios de amor. Achei que estava protegendo eles, eu disse. Ele riu baixinho. Protegendo quem? De quê? Não respondi. Apenas olhei para o céu. As nuvens estavam baixas e pesadas, carregadas de mais neve. Você ainda está aqui? Ele disse finalmente. Isso é alguma coisa. Naquela noite, depois de alimentar o gato e apagar todas as luzes, exceto a pequena sobre a pia da cozinha, abri a gaveta da escrivaninha e tirei um caderno de couro que eu não tocava desde a morte de Bill. As primeiras páginas estavam cheias de sua caligrafia, listas de compras, diagramas de encanamento, lembretes para trocar o óleo da caminhonete. Folheei-os cuidadosamente e encontrei a primeira página em branco. Com uma caneta que levou 3 cliques para começar a fluir, escrevi: "De agora em diante, viva para mim. Saúde em primeiro lugar, dinheiro em segundo, o resto para as pessoas que nunca me fizeram sentir pequeno." Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu escrevia, mas não parei. Sublinhei a última linha. Então fechei o livro e o coloquei ao lado do rádio. Era onde Bill costumava guardá-lo. Imaginei que ele não se importaria de eu pegar aquele lugar emprestado. Não me senti triunfante. Não havia nenhuma onda cinematográfica de música ao fundo, nenhuma lágrima dramática caindo na página, apenas um suspiro longo, silencioso e completo. Eu não tinha percebido o quão superficialmente eu vinha respirando nas últimas semanas. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, embora não tivesse programado nenhum. Fazia apenas uma semana, mas parecia que fazia anos desde a última vez que fizera café só para mim, sem canecas extras, sem esperar para ouvir pezinhos correndo pelo corredor. Só eu, o silêncio e o cheiro de café moído fresco. Liguei o rádio, algo que raramente fazia atualmente. Uma música country enchia a cozinha, antiga e vibrante, do tipo que Bill costumava cantarolar enquanto consertava a pia. Esta era a favorita dele, murmurei, colocando a caneca delicadamente na mesa. Mas, desta vez, o sorriso no meu rosto não carregava amargura, apenas lembranças, talvez gratidão. Porque, no fim das contas, nosso tempo juntos ainda parecia algo que valia a pena guardar por perto. Saí para a varanda e respirei fundo. O ar da manhã estava frio e limpo, com aquela frescura revigorante que só as manhãs de Montana conseguem proporcionar. Andei pelo quintal, recolhendo galhos caídos da tempestade de algumas noites atrás e colhendo algumas folhas murchas dos canteiros. Pelo menos as plantas ainda precisam de mim, disse em voz alta, agachando-me para desembaraçar um pedaço de videira congelada. Elas não pedem nada em troca. A paz que senti não era ruidosa nem triunfante.
Era simples, suave, o tipo de paz que se apodera de você depois que você para de tentar conquistá-la. Uma semana depois, fui de bicicleta até a cidade, enrolada no meu grosso casaco verde e com um cachecol cobrindo as orelhas. Estacionei em frente à loja de ferragens e empurrei a porta, com a campainha tilintando acima de mim. Senhora Lídia, chamou a dona da loja de trás do balcão. Todos nós pensamos que você tinha se mudado para sempre, ido morar com a sua família e tudo mais. Sorri enquanto colocava uma lista de materiais para telhados no balcão. Eu tentei, disse eu, despreocupado. Acontece que respiro melhor aqui. Ele não pediu mais, e eu não ofereci. Algumas histórias são grandes demais para serem explicadas entre prateleiras de fita adesiva e luvas de jardinagem. Mas por trás do meu sorriso, havia uma mulher que acabará de sobreviver a uma tempestade silenciosa. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti firme. Certa manhã, no final de fevereiro, quando o último inverno afrouxava suas amarras em Bozema, abri o velho baú de cedro embaixo da escada. Eu não o tocava havia anos. As dobradiças rangiam como um velho amigo sussurrando segredos quando levantei a tampa. Lá dentro, tudo estava exatamente como eu me lembrava: um lenço bordado com flores silvestres, um maço de cartas que Bill havia me escrito durante nossos primeiros anos, o álbum de fotos da família já amarelando nas bordas e um pacote grosso preso com um elástico, os extratos bancários, as notas de poupança e os detalhes da aposentadoria, totalizando pouco mais de $25.000. Levei tudo para a mesa da cozinha. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas e incidia sobre as páginas gastas e as fotografias desbotadas, lançando um brilho cálido sobre décadas de memórias. Sentei-me em silêncio, não com arrependimento ou tristeza, mas com uma serena sensação de clareza. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Mais tarde naquela tarde, caminhei 5 quarteirões até um pequeno escritório de advocacia pelo qual já havia passado 100 vezes, mas nunca entrado. Cheirava levemente a óleo de limão e papel. A recepcionista sorriu com o sorriso mais caloroso que qualquer pessoa na casa do meu filho havia sorrido em meses. Sentei-me em frente ao advogado, um homem mais jovem que Liam, mas com o mesmo olhar cauteloso, e comecei. A primeira página dizia: eu, Lydia Margaret Hill, residente em Bozeman, Montana, declaro que este é meu último testamento. Estou em sã consciência e saúde física. Descrevi tudo claramente. Uma parte seria reservada para cobrir as despesas do funeral. Outra parte seria destinada à biblioteca pública da cidade, a mesma onde eu costumava ser voluntária nas manhãs de sábado, ajudando crianças tímidas a pronunciarem suas primeiras palavras. O restante seria doado a um programa local de assistência a idosos, um fundo para ajudar mulheres como eu a permanecerem independentes por um pouco mais de tempo. Eu não tinha feito aquilo por raiva. Na verdade, não sentia nada, apenas compreensão. Família, eu havia aprendido, não é definida pelo sangue. Ela é moldada pela presença, pela compaixão, pela presença, não pelo que se espera em troca. Quando chegou a vez do Liam, li cada palavra em voz alta para o advogado, com calma e devagar. Não deixo nenhuma herança para meu filho, Liam Hill, não porque eu não o ame mais, mas porque entendi que qualquer coisa pela qual o amor precise ser comprado não é amor de verdade. Minha voz não tremeu. Minhas mãos não tremeram. Tirei os óculos, recostei-me na cadeira e fechei os olhos por um instante. Eu não estava com raiva, apenas cansada de um jeito que não pedia para ser acalmada. De volta para casa, dobrei o testamento em um envelope e o guardei na gaveta, embaixo da foto do casamento que estava pendurada na parede havia 40 anos. Ao lado, coloquei uma foto mais recente, uma minha cercada por crianças da biblioteca, todas sorrindo, com dentes faltando e Maria Chiquinhas tortas. Parecia certo, de alguma forma, colocá-las lado a lado, uma vida que vivi com devoção, a outra, um novo tipo de amor que descobri tarde, mas com sinceridade. Na manhã seguinte, depois da igreja, ele desceu as escadas ao meu lado. Contei a ela gentilmente sobre o testamento. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos grossos. Você não vai deixar nada para o seu filho? Perguntou ela suavemente. Sorri não com amargura, apenas com conhecimento de causa. Estou, disse eu. Estou deixando-o em liberdade. O vento aumentou, farfalhando os galhos nus acima de nós. Não ardia mais. No caminho para casa, parei no café da esquina e pedi um latte, algo que não fazia desde o outono passado.
Sentei-me à mesinha perto da janela, a mesma onde Bill e eu costumávamos sentar todo primeiro sábado do mês. Não abri meu talão de cheques. Não verifiquei as mensagens. Simplesmente tomei um gole do meu café, sentindo seu calor agridoce se instalar em meu peito como uma lembrança que eu não precisava mais consertar. E do lado de fora da janela, a cidade continuava lenta, comum, normal. Mas, para mim, aquele momento de silêncio foi como o primeiro suspiro de verdade que respirei em anos. De volta a casa, sentei-me perto da janela enquanto a luz alaranjada do pôr do sol banhava as paredes da minha cozinha. Meu velho gato, Oliver, espreguiçava-se preguiçosamente ao meu lado, seu ronronar como um motor suave atravessando o silêncio. Meus dedos se moveram lenta e deliberadamente enquanto eu me inclinava e acariciava suas orelhas. Comentei: já vivi o suficiente para entender, em voz alta, mas não para ninguém. Ninguém lhe deve felicidade, exceto você mesmo. Falei com uma honestidade calma que finalmente havia aceitado, sem qualquer tristeza ou ressentimento no tom. Não imediatamente, mas gradualmente, como a primavera chegando mesmo com o chão ainda coberto de geada, as pessoas na cidade começaram a notar uma diferença em mim. Eu havia mudado daquela senhora que costumava evitar olhar para as pessoas com simpatia no supermercado, mantendo os olhos baixos. Para respirar mais profundamente, comecei a caminhar mais e a fazer percursos mais longos. Acenava com a cabeça para todos que passavam. Comecei a discutir coisas que jamais teria feito de outra forma. Inscrevi-me na aula de meditação para idosos no centro comunitário, que estava lotado de pessoas aprendendo a sentar em silêncio e prestar atenção à respiração sem se deixar consumir pelo passado. O piso da sala rangia e a iluminação era muito forte. Eu tinha dificuldades com isso. Minha mente divagava e meus joelhos doíam. No entanto, eu voltava todas as sextas e terças-feiras. Desta vez, também me tornei mais visível na biblioteca, não como voluntária, mas simplesmente como alguém que buscava um espaço tranquilo para ler e refletir sobre o seu passado. Mais uma vez, os bibliotecários me reconheceram pelo nome. Uma jovem enfermeira da clínica do condado veio verificar minha pressão arterial numa manhã de quinta-feira. Ela tinha um crachá que dizia Kelly e uma trança que descia até o meio das costas. Ela era alegre e simpática, e provavelmente não tinha mais de 25 anos. Aposto que seus filhos me visitam bastante, né? Acrescentou com um sorriso enquanto colocava a braçadeira no meu braço. Não recuei. Não dei justificativas nem respostas ensaiadas. Simplesmente retribuí o sorriso, firme e educado. Em outras palavras, eles não fazem isso, eu disse. Mas tudo bem. É suficiente que eu tenha a mim mesmo. Ela pareceu indecisa sobre o que dizer por um tempo, mas então assentiu. Acredito que ela sabia mais do que admitia. A neve já havia derretido quase completamente 3 meses depois do início do ano. Os galhos do meu quintal começaram a dar sinais de vida nova, e a estrada para a cidade não estava mais escorregadia. Era quase primavera. Todas as manhãs, eu sentia isso na luz, no solo e até mesmo na leve diminuição da dor nas articulações. O telefone tocou de repente. Era Liam. Inicialmente, seu tom de voz era mais suave do que eu me lembrava. Ele disse: "Oi, mãe", com aquela voz cautelosa e gentil que não usava há anos. Eu estava querendo te ligar. Tem sido difícil. Fiquei quieto para dar tempo a ele de se recompor. A verdade é que me deparei com um probleminha com o projeto, a questão da startup, disse-ele após uma pausa. Só precisamos de pista suficiente para passar o próximo trimestre. Então ouvi as palavras que eu esperava. Eu queria saber se você poderia me ajudar, só um empréstimo, um pequeno, até levantarmos a próxima rodada. Soltei o ar que estava prendendo sem perceber. Girei os dedos um pouco no apoio de braço. Disse: "Desculpe, Liam", com compostura. Todas as economias já foram doadas. Entreguei para as crianças do centro comunitário. Não está mais lá. Achei que a ligação tivesse morrido por um segundo. Então sua voz retornou, alta e penetrante. "O quê? Você está falando sério agora?" Era dinheiro da nossa família. Você deixou estranhos pegarem? Minha voz permaneceu baixa, mas me sentei um pouco ereta. Liam, esse dinheiro era originalmente destinado a você. No entanto, não é mais o caso.
Você e seu cônjuge deixaram seus valores extremamente claros. Quando fiquei com você, você nunca perguntou sobre minha alimentação ou se o cobertor naquele chão frio estava quente o suficiente. O jantar que preparei com tanto carinho nem sequer foi tocado por você. Continuei, apesar da tentativa dele de me impedir. Você acredita que tudo o que eu guardei é seu? Que, só porque eu te dei à luz, eu te devo algo? Liam, você deveria pensar em como se sentiria se seus próprios filhos se comportassem com você da mesma maneira que você se comportou comigo. Do outro lado da linha, houve um longo e vazio intervalo de silêncio. Ele desligou em seguida. Por um tempo, recostei-me e fiquei olhando para a televisão. Deparei-me com o termo desconectado em resposta. Desta vez, me senti calmo, como o silêncio após uma tempestade prolongada, sem raiva ou lágrimas. Mais tarde naquela noite, verifiquei minhas mensagens antigas, e dezenas delas, que antes eram a alma das minhas noites solitárias, brilhavam na tela. Peço desculpas, mãe. Semana que vem, ligo. Não posso falar agora. Ocupado com as crianças. Sinto sua falta. Prometo que passaremos por aqui em breve. Como se estivesse me despedindo, li todas, uma por uma. Depois, apaguei cada fio, um de cada vez. Esses fantasmas de apego não realizados não eram mais necessários para mim. Comecei a ajudar no programa de leitura infantil no centro comunitário na semana seguinte. Limpei narizes de crianças, esfreguei o chão e li livros de histórias em voz alta com sotaques engraçados. Certa tarde, Marcia, a coordenadora da instituição, me lançou um olhar arregalado. Você passa horas em pé. Como consegue gastar tanta energia? Limpando as mãos no avental, sorri. Enquanto eu tiver fôlego, quero usá-lo para amar alguém que não me machuque por isso. Ela não respondeu, mas assentiu. Mas seus olhos sim. Eu me senti saciada pela primeira vez em décadas, não de comida, orgulho ou elogios, mas de propósito. Em uma fria manhã de abril, tirei a caixa de madeira, que eu não tocava há anos, de debaixo da cama. Coloquei-a sobre a mesa da cozinha e a desembrulhei com cuidado. Alguns cartões dos primeiros anos de Liam, meu primeiro par de óculos, uma margarida prensada do nosso aniversário e uma foto antiga de Bill estavam entre as últimas relíquias de uma vida bem vivida. Uma luz que acendia ao lado dele brilhou suavemente, dourada, sobre os veios da madeira. Bill, eu disse, acho que me saí bem. Perdi a raiva. Estou simplesmente farto de esperar por pessoas indiferentes. Depois daquela noite no ônibus, comecei um diário, que peguei. Com a mão um pouco trêmula, escrevi mais uma vez enquanto virava as páginas de tristeza e clareza: o amor de ninguém jamais parecerá verdadeiro se você não souber se amar primeiro. Eu me escolhi hoje. Fui fazer chá depois de fechar o livro e guardá-lo de volta na gaveta. Sombras compridas se estendiam sobre a varanda enquanto o sol nascia atrás das árvores áridas lá fora. Vestindo meu casaco pesado e carregando uma xícara quente, saí. O tenaz gato de rua que eu havia acolhido, Oliver, pulou no banco e se aninhou ao meu lado. Permaneci em silêncio. Apenas ouvi o suave zumbido da terra despertando enquanto eu estava sentado ali. Então os notei, um veículo entrando na entrada de cascalho. Liam surgiu primeiro, com o rosto contraído, mas mais tranquilo do que eu me lembrava, o cabelo um pouco mais comprido. Meus 2 netos, usando gorros de lã e bochechas vermelhas, saíram atrás dele. Fizeram um aceno. Fiquei imóvel. Ainda não tinha sorrido. Esperei. Liam veio lentamente em minha direção, com os olhos fixos nos meus, mas eles estavam cheios de algo mais calmo, talvez remorso, talvez compreensão, em vez de sentimento de direito ou culpa. Ele disse: "Oi, mãe", em voz baixa. Mantendo o chá na mão, assenti. Oliver se mexeu ao meu lado, mas eu permaneci imóvel. Estávamos presos aos nossos antigos papéis de mãe e filho. Éramos apenas 2 indivíduos redescobrindo, ou talvez descobrindo pela primeira vez, o que é o amor. O que você achou dessa história? Seu filho já perguntou sobre o saldo da sua conta bancária? Ou perguntou sobre sua felicidade, a qualidade da comida e o nível de calor? Algumas mães economizam a vida inteira porque amam seus filhos, não porque são econômicas. Para dar aos filhos um pouco menos de dificuldade no futuro, elas economizam, cortam despesas e vivem sem.
No entanto, não é a solicitação de dinheiro que os destrói. É reconhecer que o amor se resume a um negócio. Lídia finalmente percebeu que a única pessoa a quem você deve algo é você mesmo. Além disso, o amor pode ocasionalmente surgir de lugares inesperados, em vez de laços familiares. Agradecemos sua paciência enquanto finalizamos esta narrativa. Sinta-se à vontade para comentar se a experiência desta mãe repercutiu em você de alguma forma. Assine a Forgotten Mother se quiser ler mais histórias como esta, tranquilas, honestas e incrivelmente reais. Estamos sempre aqui para homenagear aquelas que o mundo frequentemente ignora.